Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no áudio anterior, no capítulo 1, no versículo 13. Eu estava tratando sobre nós sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós vimos que no Evangelho de João, no capítulo 14, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele promete aos discípulos que ele rogaria ao Pai e que o Pai daria outro Consolador para que estivesse com ele sempre. Então é o Espírito Santo da promessa, é a promessa de Jesus, o Espírito Santo que foi prometido. Ele veio e em Pentecoste, no livro de Atos, no capítulo 2, tu vê ele descendo sobre a igreja, sobre os discípulos e capacitando os apóstolos e os discípulos a viverem a vida cristã. O Espírito Santo, ele habita em nós, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E ele passa a habitar na nossa vida, representando a Cristo em nós. E ele vai nos capacitar, ele vai nos dirigir, ele vai nos orientar, ele vai nos dirigir em toda a verdade e ele vai glorificar ao Senhor Jesus Cristo. No meio cristão, nós dividimos as igrejas evangélicas. Existem várias ramificações, mas uma que é bem nítida são as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. As igrejas tradicionais, elas creem que os dons e os sinais e os milagres aconteceram no início da igreja para que a igreja pudesse estar fundamentada, para que a igreja pudesse dar o seu início. Mas geralmente se crê no meio tradicional, que após o início da igreja, no primeiro século, os sinais cessaram. Não houve mais os sinais, os milagres, as curas, os dons espirituais, eles desapareceram. Até mesmo porque o Novo Testamento foi completado, a palavra foi completa com o Apocalipse de João. Então, nas igrejas tradicionais, se crê que os sinais, que cura, que milagres, que dons espirituais que aparecem em 1 Coríntios, no capítulo 12, se refere à igreja do primeiro século. Por volta de 1900, mais ou menos, houve um avivamento na igreja e aí surge o movimento pentecostal, crendo na manifestação com o poder do Espírito Santo e voltando ao ensino do batismo no Espírito Santo, ser batizado, como aconteceu em Atos 2, quando desce o Espírito Santo e os discípulos começam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concede. Então nós temos esses dois ramos e eles são bem distintos e muitas vezes existe acusação de um lado ao outro, contrários. Então, se tu se encontra numa igreja tradicional, geralmente se ataca a crença pentecostal de manifestação de dom do Espírito, de revelação, de profecia, de dons de cura, de dons de línguas. E se tu está no meio pentecostal, geralmente se acusa ou se ataca os tradicionais de serem frios e de não terem o Espírito Santo. Por não acreditarem nas manifestações ou não crerem, ou melhor, crerem que as manifestações e que a manifestação do Espírito Santo se resumiu ao primeiro século. Quando eu me converti, e era novo convertido ainda, muitas vezes se acreditava e eu entendia no meio pentecostal que
essas pessoas das igrejas tradicionais, elas não tinham o Espírito Santo. E aí você colocou muitas vezes que essa é a segunda bênção. A segunda bênção seria ser batizado no Espírito Santo. E quando eu era jovem, convertido ainda, havia sempre reuniões na semana de busca de batismo no Espírito Santo, de renovação espiritual, que hoje a gente, quem sabe, não seja ou não aconteça como acontecia no passado. Há uns 30 anos atrás se buscava muito renovação, batismo no Espírito Santo. Hoje nós temos uma igreja pentecostal voltada muito para prosperidade, muito para as coisas desse mundo, se ter, se adquirir, se possuir, se ter uma vida boa. No passado, uns 30, 40 anos atrás, se dava mais ênfase a ser cheio do Espírito Santo, a falar em outras línguas, a buscar dons espirituais. E hoje nós vemos uma ênfase maior em estar bem consigo mesmo, se sentir bem, estar feliz, buscar coisas que o mundo pode oferecer. Então, em alguns casos, a gente vê uma mudança de visão e de ênfase. Mas o que eu quero colocar é que esse pensamento pentecostal que existia, de que os tradicionais não tinham o Espírito Santo, é um pensamento totalmente equivocado. Embora que numa igreja tradicional, como as igrejas batistas, metodista, ou igreja luterana, igreja presbiteriana, não se busque ou não se tenha uma ênfase ou não se creia que hoje o Espírito Santo possa capacitar com dons, isso não quer dizer que eles não tenham o Espírito Santo, muito pelo contrário. Quando nós recebemos o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Então todos possuímos. Nós podemos dar mais ênfase a obra do Espírito Santo na nossa vida, ou podemos restringir a obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita sobre todos, então era um equívoco se dizer que eles não tinham o Espírito Santo porque eles não falavam em outras línguas, ou não davam ênfase ao poder do Espírito Santo. Isso era um equívoco que se dizia, em que muitos ensinavam, porque em Romanos, no capítulo 8, diz assim, no verso 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Então, todos aqueles que receberam o nosso amado Senhor Jesus Cristo, eles passam a ter o Espírito Santo habitando na sua vida. Isso é algo bíblico. Mesmo em igrejas tradicionais como igrejas pentecostais. Eu sempre me coloco, eu me posiciono no que às vezes a gente só olha o nosso lado e não vê o outro lado. E a gente tem que conhecer os dois lados e tomar uma posição, e não quer dizer com isso que nós vamos tomar a posição certa. Às vezes nós vamos estar enganados. E muitas vezes nós vamos estar enganados com toda a sinceridade do nosso coração. Então nós iniciamos o livro de Efésios. E ele é precioso, e eu acho que todos nós temos que aprender, e eu me alegro de nós termos iniciado o estudo com Efésios. E aí entra a predestinação e a eleição. Uma doutrina totalmente conflitante no meio cristão. Porque uns creem que Deus já elegeu antes da fundação do mundo, uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Crendo na soberania de Deus e na graça de Deus, que Deus faz o que Ele quiser e Ele é Deus e é justo. Que Deus faça o que Ele queira, porque Ele é Deus.
Do outro lado tem aqueles que dizem, não, se Deus é assim, Deus é um déspota, é um tirano. Como que ele vai querer que oferecer o evangelho e querer que todos se salvem se ele já determinou, predeterminou e já elegeu uns para a perdição eterna? Então isso é conflitante. Nós, a grande maioria cristã evangélica, crê que a salvação é oferecida a todos e que aqueles que crerem vão ser salvos e que não existe essa eleição para já ser salvo de antemão. Tu já foi escolhido antes de tu nascer para ser salvo, tu foi escolhido para ir para o fogo eterno. Então, a grande maioria evangélica não crê dessa forma. Mas eu volto a dizer, quem está certo só Deus sabe. Tem coisas que nós vamos seguir no livro de Efésios, nós vamos chegar à unidade de fé. Eu creio que nós, que cremos dessa forma, que a salvação é oferecida a todos e que Deus deseja que todos se salvem, que essa seja a doutrina correta. Mas eu não estou dizendo que nós estamos corretos, eu creio que nós estamos corretos. Mas muitas vezes nós podemos estar errados e Deus não deixa de ser Deus por isso. Eu só quero dizer que tem que haver sinceridade, deve-se buscar o conhecimento. Deve-se buscar o conhecimento. Então aqui é uma coisa conflitante. Agora, vai nos dividir? Não, não vai interferir em nada a nossa vida cristã. Não vai mudar em nada. Agora, Deus vai deixar de ser Deus? Não, Deus continua sendo Deus. Agora o que deve se haver é sinceridade de ambos os lados, de nós estarmos sinceros dentro daquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. E sermos totalmente bíblicos. E aí existe um grande problema. Muitas vezes eu vou à Escritura e eu já tenho uma predisposição do que eu quero crer. E aí isso é problemático. Então eu quero que a Bíblia diga o que eu penso. E eu quero que a Bíblia defenda o que eu penso. E isso é equivocado. Nós temos que ir totalmente despojados dos nossos pensamentos. E deixar que a Bíblia fale o que a Bíblia fala, e não o que eu penso que a Bíblia fale. Então eu tenho que deixar que a Bíblia venha, a palavra de Deus venha transmitir o pensamento de Deus e aquilo que está no coração de Deus, independente do que eu penso. Então eu tenho que ir totalmente despojado e deixar tudo fora. E deixar que a palavra de Deus fale o que a palavra de Deus quer falar, e não o que eu quero dizer. Eu já vi muita mensagem, muita pregação que é praticamente naquilo que as pessoas querem, e as pessoas manipulam, vão fazer um jogo de maneira que o que eles querem, o que eles pensam, tenha respaldo bíblico. Aí você puxa alguma coisa, você força a palavra de Deus dizer uma coisa que ela não diz. Então, no estudo nós temos que nós precisamos ir totalmente despojados dos nossos pensamentos humanos. No Velho Testamento, Deus escreve que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então eu tenho que me despojar dos meus pensamentos. Então nós já tivemos aqui um problema no primeiro capítulo, que divide o meio evangélico, o meio cristão evangélico, em posições diferentes, mas que não vai alterar nossa fé em nada, que não vai alterar nada. E que nós não podemos de maneira nenhuma dizer eles estão errados. Nós podemos achar que eles estão errados, os que estão do outro lado. Mas isso é algo que Deus é que vai mostrar. Ambos os lados têm material suficiente para defender a sua fé, isso que é importante. E aqui nós entramos nessa situação. Também aqui nós vamos bater um ponto conflitante sobre a fé cristã. Então, primeiramente, todos aqueles que já aceitam Jesus têm o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bom, nós vemos no versículo 13 que nós somos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor
da nossa herança para redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. E aqui nós vamos entrar mais num assunto que é conflitante no meio evangélico. Por quê? Há algumas denominações evangélicas que creem que uma vez salvo, alguém que foi verdadeiramente salvo e que recebe o Espírito de Cristo na sua vida e que é selado com o Espírito Santo, ele não vai perder a salvação nunca. Do outro lado, e geralmente do lado pentecostal, se crê que a pessoa tem uma salvação genuína, mas que ela pode perder e que não existe essa situação de uma vez salvo, sempre salvo, e que a pessoa se apostatar é abandonar da fé deliberadamente. Eu sei que aquela fé eu não quero, eu não aceito. Então isso é apostasia, é negar a fé com consciência. Eu estou negando porque eu quero, com a minha consciência, eu tomo uma posição contrária à fé, sabendo que eu estou tomando a posição, não é inocente, não é na nossa inocência, não é sabendo o que está fazendo. E se abandona a fé. E em outras situações, a pessoa se desviar, a pessoa abandonar, a pessoa perderia a salvação. Então eu estive dos dois lados, a maioria da minha vida eu estive no meio cristão que acreditava que a salvação se perde, que pode ser salvo, mas por se desviar, por apostatar ou por determinadas situações, o homem perderia a salvação. Há uns anos atrás eu comecei a escutar muita mensagem do outro lado, e aí eu comparei as duas situações. Embora que exista base bíblica para qualquer uma das duas, se tu pegar vários textos, tu vai lendo eles, tu vai dizer, não, realmente, se eu não estiver preparado, se eu não buscar, se eu me desviar, eu vou perder. E existem vários textos que declaram que a gente não perde a salvação. E eu, analisando os dois, eu creio hoje que a salvação não se perca. Se a tua salvação é genuína e verdadeira, se tu tem o Espírito de Cristo na tua vida, tu não perde a tua salvação. E isso eu digo porque eu vi os dois lados. Eu acreditei e criei toda a minha vida que se perdia a salvação. Mas aí eu, escutando mensagem de pregação de pessoas que eu considero que têm um alto conhecimento bíblico, eu, analisando as duas posições, eu creio que a salvação não se perca. E aí, principalmente baseado nesse texto aqui. Esse texto é a minha maior confiança. Porque primeiro nós somos selados com o Espírito Santo, não é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo, o selo é uma garantia. É uma garantia. Em alguns textos, e na Bíblia em espanhol, o versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança. Então, quando Deus nos sela com o Espírito Santo, Ele está nos marcando. Nós lhe pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. É uma garantia. Ele colocou um selo na nossa vida. E esse selo é o próprio Espírito dele na nossa vida. Ainda diz aqui nesse texto, e na minha tradução, diz que é o penhor da nossa herança. Então, aqui a palavra do grego me parece que é rabon. E aí significa, pode significar um anel de compromisso, como dizer assim, ele nos deu um anel, como José lá no Egito recebe um anel de Faraó, que ia representar a sua posição. Então aqui é um compromisso que Deus faz conosco, de nos resgatar. Diz que é o penhor da nossa herança até a redenção da possessão adquirida. Então, o que acontece aqui é Deus nos dá o selo do seu Espírito, nos sela com o seu Espírito. E Ele está nos dando um anel de garantia. É a garantia que Ele vai nos tomar para Ele. Então, quando Deus te sela com o Espírito Santo, Ele está te dando uma segurança
ele está dando a primeira parte, é como se ele estivesse dando a entrada de algo que ele está adquirindo para ele. Não sei se tu entende. É o penhor, antigamente se penhorava as coisas. Agora não tem muito penhor, mas tem outras coisas que nós vamos usar aqui que vai servir. Antigamente alguém precisava de um empréstimo, precisava de dinheiro, e ele ia e penhorava algo que ele tinha, entregava algo que ele tinha de valor, pegava o dinheiro. Para ele tomar aquilo que ele tinha penhorado de novo, ele tinha que ir lá e resgatar, ele tinha que fazer a sua parte. Quem possuía o penhor tinha a garantia de que não ia perder. Não ia perder porque ele entregou dinheiro. Caso aquele dinheiro não voltasse, ele ia seguir com o penhor com ele. O penhor era dele. Era assim que se fazia. Eu não sei se hoje se faz ainda. Eu acho meio raro. Mas muitas vezes existe algumas coisas. Nós viemos morar nesse apartamento que nós moramos aqui na cidade. E nós entregamos quando nós olhamos um apartamento, nós queríamos um apartamento, nós demos uma entrada. Demos uma garantia para o proprietário de que nós queríamos ficar com o apartamento. É aluguel. Se nós não cumpríssemos a nossa palavra, nós ia perder a garantia, o dinheiro que nós tínhamos dado. Então é semelhante ao penhor. Quando tu compra um carro financiado pelo banco, o banco te dá o dinheiro, mas o banco faz com que o carro fique alienado para ele. Parece que está alienado para o banco. Se tu não cumprir a tua parte, tu perde o carro para o banco porque o banco requer o carro. Porque o carro está alienado, é a garantia do banco de que tu vai cumprir, e se tu não cumprir, ele fica com o teu carro. Então, baseado nesse entendimento aqui, nessa palavra eu coloquei a minha fé. Por quê? Se Deus te dá o Espírito Santo, ele habita em ti. Tu foi selado com o Espírito. E ele é o penhor. É a garantia tua. Deus te deixa o Espírito Santo em ti. Até que ele venha e cumpra a parte dele de resgatar para ele, que essa é a promessa de Deus. Até que ele venha nos resgatar essa possessão adquirida. Nós somos dele. E aí a garantia que ele está dando é o penhor do Espírito. Nós analisamos humanamente, aqui, num entendimento humano que pode estar equivocado, é que se Deus não cumprir a sua parte, ele perde o penhor. Se ele não nos resgatar, se ele não nos tomar para ele, se ele não vier e resgatar a possessão que ele adquiriu, ele perde o penhor que ele deu. E o penhor é o Espírito Santo. Então, pode-se ter outro entendimento, você dizer, não, mas se tu não cumprir a tua parte, o Espírito Santo vai apagar, vai sair ou vai embora. Pode até acontecer outra situação. Mas analisando de uma forma aqui, de uma linha de pensamento, é o penhor. E o penhor só pode ser tomado de volta se tu cumprir a tua parte do acordo. E o acordo é que ele vai resgatar a possessão. Então, eu sei que tem muitos outros textos que vão apoiar a situação de uma vez salvo. Se tua salvação é genuína, tu não vai perder a salvação. Eu aqui, para mim, esse é o texto mais forte. Embora que eu conheça e reconheça que existem alguns textos que podem nos dar a entender que se perde a salvação por vários quesitos, eu acredito nisso também. Eu sei que tem textos, mas eu, baseado nesse texto, eu creio que não se perca a salvação. Porque Deus nos deu o Espírito Santo.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto. Então, eu já escutei alguém fazer o comentário que se Deus não me salva, o Espírito Santo vai comigo para o inferno. Porque eu tenho o penhor dele na minha vida. O Espírito Santo teria que descer ao inferno comigo. Porque é a garantia que eu tenho que Deus vai me resgatar. Agora, mas se eu me desviar ou acontecer, aí eu acredito que algumas coisas na carne, nesse mundo, eu vou padecer. Quem sabe eu venha adquirir uma enfermidade, eu venha a morrer até antes, e Deus venha me levar antes. Pode acontecer coisas nesse mundo, mas não na eternidade. Eu possa, por estar em pecado ou vivendo errado, eu possa pagar nessa vida, mas não na eternidade. Então, a minha crença, pois sabe, seja diferente do que tu crê, mas analisando esse texto somente. E eu não estou dizendo que não existam outros textos que vão até nos dar outro entendimento, mas esse texto para mim é muito forte nessa base. Se tu tem o penhor na tua vida, Deus vai ter que tomar esse penhor de novo. E para ele tomar, ele tem que cumprir a sua parte, que é nos resgatar, nos levar para sempre para ele. Então, nesse texto para mim é muito claro isso aí. É claríssimo. Embora que eu seja consciente que tem outros textos que não se vê dessa forma. Existe um texto que é analisado, e eu vou pegar aqui, dois textos para nós meditar rapidamente. Existe um texto naquele contexto de Mateus 24. Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Bom, às vezes não, quem perseverar vai ser salvo, mas tem que perseverar até o fim. Aí seria um texto contraditório à salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Não, aqui é quem perseverar. Quem não perseverar não vai ser salvo. Bom, esse texto aqui em particular, se tu for usar esse texto está baseado num contexto de grande tribulação. Então Jesus está falando sobre o fim aqui, sobre a tribulação, sobre o tempo do fim. Então esse texto aqui, existe um entendimento que ele está num contexto dos 7 anos da última semana de Daniel. Então não é referente à igreja, mas referente àqueles que aceitarem Jesus na grande tribulação. Então esse é um entendimento. Pode ser que, não, mas eu entendo de outra forma. Amém. Respeito tranquilamente. Mas um entendimento que você tem sobre esse texto aqui é que esse texto sobre perseverar é referente à grande tribulação. Por quê? Na grande tribulação, quem não suportar até o final e não pagar com a vida, vai perder a salvação. Então, o texto aqui de Mateus 24 e 25 é um texto referente ao final do mundo, a grande tribulação, a volta de Jesus visível a todo mundo. Então, esse texto não pode ser usado a princípio para se dizer que você perde a salvação, porque na grande tribulação, naquele período de 7 anos, as pessoas podem aceitar Jesus e aí diante da morte negar e vão perder a salvação. Nesse período de contexto, nesse contexto de tribulação, vai acontecer isso. Nós estamos estudando Apocalipse e aí não pode amar a sua vida até a morte. Então as pessoas vão ser decapitadas. Então, se a pessoa abandonar, ela perde a sua salvação. Só vai ganhar quem for até o final. Então, esse texto aqui não pode ser usado. Existe outro texto também que é interessante, em Mateus 7. Jesus diz que, Mateus 7, 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então aqui aparecem pessoas, e não são poucas, Jesus diz que são muitos, não são poucos, hein? São muitos. Muitos vão dizer para Jesus, nós não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas em teu nome. Então, interessante, muitos, não é pouca gente. E aí Jesus disse, então eu lhes direi abertamente, quer dizer, não vou dizer em segredo, não vou chamar aqui num canto, deixa eu te contar uma história, olha, não é bem assim, não, Jesus vai dizer abertamente, vai dizer diante de todos, é aberto, Jesus não vai esconder de ninguém. E aí Jesus assim, nunca vos conheci. Nunca, quer dizer, não foi, vocês iniciaram bem, começaram bem, vocês eram salvos, depois vocês se desviaram de mim, vocês começaram de uma maneira correta, e agora, depois, no final, vocês se desviaram. Não, Jesus disse, nunca. Nunca. Então, não é eu conheci vocês por um tempo, e depois vocês se desviaram, e depois vocês se perderam. Não. É assim, de maneira simples. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Então, esse texto aqui, ele demonstra que essas pessoas não perderam a salvação. Na realidade, essas pessoas nunca foram salvas, porque Jesus disse, eu nunca vos conheci. Depois, João também comenta alguma coisa. Na primeira epístola, quando ele fala sobre os anticristos, na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 19, diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, nem todos são de nós. Nem todos os que estão dentro da igreja são de nós. E muitos vão sair de nós porque não são de nós, não são salvos. E nunca foram salvos. Então, aqui já é outro texto que nos mostra. Se desviou, abandonou. É porque na realidade nunca foi de nós. Eles saíram do meio porque nunca foram salvos. Então Jesus disse, eu nunca vos conheci. Agora, eu sei que existem vários textos que vão nos levar a um entendimento que pode se perder a salvação. E nós vamos ter que analisar e pensar. Agora também existem textos que nos dão a segurança. Agora, isso não vai nos dividir. Não vai nos dividir de maneira nenhuma. Amanhã, quem sabe, eu lendo e aprendendo, escutando e vendo, eu posso dizer, não, acho que você perde a salvação. Eu posso mudar de novo de ideia. Quem sabe você pegue outros textos e você tenha um entendimento e o Espírito Santo nos revele e esclareça as coisas para nós. Agora, no momento, analisando os dois lados, eu creio que não se perca a salvação. Quem sabe tu pensa diferente. E tu pensa, não, você perde a salvação porque alguém que se desviou e se perdeu. Mas aí entra João, vocês nunca foi de nós, ele nunca foi salvo. Jesus disse, eu nunca os conheci. Então, existe o testemunho do Espírito no nosso coração. Existe a nossa vida diária, vai testemunhar que nós somos salvos. Aquele que é nascido de Deus não tem a prática do pecado, ele pratica a justiça. Então existem várias coisas. Agora, eu não estou encerrando o assunto como não encerrei o assunto de eleição nem predestinação. É algo que tu tem que ler e tem que pedir direção do Espírito Santo de Deus e tu tem que tomar a tua posição. Eu creio assim e pedir que o Espírito Santo nos guie à verdade. Então, o que nós estamos falando sobre
penhor, sobre garantia. Então é uma garantia. Se tu tem o Espírito de Deus, tu tem que descansar nessa garantia que Ele vai te resgatar. Eu fico pensando, se depender de mim, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Hoje eu estou salvo, quem sabe amanhã eu me sinto que não estou salvo. Quando eu era novo, convertido, muitas vezes eu achava que eu estava salvo, me sentia bem. Aí quando passava me dava dúvida, eu acho que eu não sou salvo. Então acho que aceitar Jesus eu fui umas 4, 5, 10 vezes na frente. Quando chamava o convite eu ia de novo. E eu já tinha recebido Jesus como meu Senhor, eu ia de novo, na dúvida. Às vezes eu me acordava quando era novo, será que Jesus levou a igreja? E eu fiquei. Até que eu li não me lembro o nome agora do pastor, que é da Reforma. E aí me deu uma descansada quando eu era novo. Eu vi que ele dizia assim, a dúvida é a maior certeza que nós temos que nós somos salvos. Puxa, uma baita declaração para mim. Por quê? Ele disse assim, jamais o inimigo vai colocar dúvida num que não está salvo. E se tu tem dúvida se tu é salvo ou não, se tu fica meio no temor se tu está salvo ou não está salvo, ele diz assim, pode ter certeza que isso é uma certeza de que tu é um salvo. Porque se o inimigo está te atacando com dúvida, é porque ele sabe que tu é salvo. Porque se tu estivesse na igreja e tu não é salvo, o inimigo ia te dar maior tranquilidade, tu ia estar bem descansado. E tu não ia ter dúvida nenhuma. Isso me ajudou muito. Me ajudou espiritualmente. Eu tenho escutado, eu não me lembro o nome dele agora, mas é um homem da Reforma, de 1700, 1600, 1000 e alguma coisa. Isso me ajudou muito, quem sabe te ajude também. Tu ter essa convicção em Deus. Agora nós vamos terminar esse áudio, que já ficou grande, mas nós vamos voltar de novo, pegar um fio dessa meada e seguir, estudando Efésios, que é maravilhoso para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer de ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra e pedimos que teu Espírito Santo esteja nos guiando em toda a verdade, sempre na verdade, e a verdade é Cristo. E nós queremos, Senhor, te seguir de perto, nos dá uma doutrina sadia e sã e perfeita que te agrade, em nome de Jesus.